É hoje, torcedor vascaíno, após quase 2 semanas, o Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro às 6h30 da noite deste domingo contra a equipe do Atlético Paranaense no nosso Caldeirão de São Januário. Inclusive com a estreia do técnico argentino Ramon Ángel Dias. E torcedor, já te adianto, expectativa que 8 mudanças venham a acontecer no time titular em comparação com a última partida do Vasco contra a equipe do Cruzeiro, sob o comando do técnico William Batista, também no nosso Caldeirão. O Vasco que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco que hoje busca uma vitória contra um adversário que, com toda certeza, é um dos elencos mais prontos e preparados desse Campeonato Brasileiro. O Vasco que hoje tem pela frente uma missão quase impossível, mas que a gente conta aí com um novo trabalho do Ramon Ángel Dias para superar essa primeira missão e esperar que com reforços, que com contratações que chegarão, inclusive ontem um já desembarcou na cidade carioca, a gente possa passar por cima dessa fase e não cair novamente para a Série B do Campeonato Brasileiro nesse final de 2023. É claro, a gente vai trazer todos os detalhes aqui neste Acorda Vascão, nesse primeiro vídeo deste domingo, a vocês sobre o nosso Vasco da Gama. Falaremos sobre essa partida contra o Atlético Paranaense na noite de hoje, falaremos sobre reforços, falaremos sobre mercado, falaremos sobre atletas que vão desembarcar no Rio de Janeiro nesses próximos dias e além dessas muitas outras novidades. Um Acorda Vascão já cheio de informações nesse primeiro vídeo do domingo a você, torcedor vascaíno. E é claro, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. Se você está chegando aqui pela primeira vez, dê essa moral. E se você já está aqui todos os dias, porém ainda não se inscreveu, se inscreva, cara. Ajude aí o nosso crescimento. O canal do Gigante Vasco conta muito com a sua ajuda. Além disso, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, ative o sininho de notificação e também aqui embaixo deixe nos comentários a sua expectativa para essa partida de hoje contra a equipe do Atlético Paranaense. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos embora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão falando sobre mercado, porque o assunto principal, que é essa partida de hoje contra a equipe do Atlético Paranaense, vamos deixar para falar mais à frente. Sobre o mercado que temos a trazer aqui a vocês apenas nesse primeiro vídeo do domingo. Ontem, na madrugada de hoje, melhor dizendo, né? Porque foi realmente após a meia-noite, então é madrugada de hoje, não mais sábado, desembarcou na cidade carioca o atacante que fechou com o Cruz Maltino, ou melhor dizendo, meio campo ofensivo. Paulinho Paula desembarcou na cidade carioca e foi recebido pelos seus familiares. O meia que pertencia ao Al-Shabaab da Arábia chegou aí ao Cruz Maltino para assinar um vínculo contratual até dezembro de 2025. O meio-campo que foi procurado pelo Botafogo no meio do ano passado. O Botafogo colocou à mesa do Al-Shabaab $1,5 milhão, porém naquele momento as negociações não andaram. Chegará ao Vasco da Gama por um valor inferior à casa dos $1,5 milhão. Chegará ao Cruz Maltino pelo valor de $1,2 milhão, trazendo para a nossa cotação atual algo em torno aí dos R$6,5 milhões. Um atleta meio campo que chega com bastante qualidade ao setor do adversário defensivo, consegue pisar na área, tem qualidade para armar jogadas, é um atleta muito polivalente que agradou aí ao departamento de futebol do Vasco da Gama, recebeu o aval do técnico argentino Ramon Ángel Dias e já será um reforço para o Cruz Maltino nessa próxima semana. Expectativa que hoje, nesse domingo, ele já vai ao CT Moacir Barbosa, realize exames médicos e amanhã, segunda-feira, venha a ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. Um desses nomes, desse pacotão que estará sendo anunciado nessa próxima semana, pois além do Paulinho Paula, outro nome que também desembarca hoje na cidade carioca nesse domingo é o meio-campo Bruno Praxedes, de 21 anos de idade, a maior contratação da história do RB Bragantino, desembarca nessa tarde de hoje na cidade carioca. Ele era esperado até ontem, mas acabou atrasando algumas situações e ele conseguiu chegar apenas nessa manhã de domingo. Sexta-feira já se despediu de todo o elenco
do RB Bragantino, já está tudo certo, chegará para assinar um vínculo contratual de empréstimo com o Vasco da Gama até o meio do ano que vem, inclusive com o próprio Clube Paulista pagando integralmente o salário do jogador. Um atleta de muita qualidade, um atleta que o Ramon Dias fez questão de no sábado passado, após a partida entre Bragantino e Botafogo no estádio Newton Santos, conversar com o jogador para propor a ele o desafio de vestir a camisa do Vasco da Gama. A informação que tivemos é que o técnico argentino teria ficado encantado com o futebol do Bruno Praxedes. Isso foi ponto crucial, essencial para que as negociações andassem. Então ontem chegou o Paulo Paulinha e hoje desembarca no Rio de Janeiro, ou melhor dizendo, na madrugada de hoje chegou o Paulo Paulinha e hoje no Rio de Janeiro, nessas próximas horas, desembarcará também Bruno Praxedes. E o terceiro nome que também é esperado no Vasco, o último nome desse trio de pacotão que será anunciado nessa próxima semana, é o Sebastião Ferreira. E torcedor, também já está tudo certo. Sebastião Ferreira chegará em moldes semelhantes ao do Bruno Praxedes, um empréstimo com opção de compra no final do contrato até o meio do ano que vem. O paraguaio de 25 anos de idade, que se destacou vestindo a camisa do Libertad de Ramon Dias, assinou um vínculo contratual de empréstimo com o Vasco da Gama. A expectativa é que ele chegue não hoje, porém entre amanhã, segunda-feira e terça, para realizar exames médicos e assinar esse contrato com o nosso Cruz Maltino. Ou seja, para a partida contra a equipe do Grêmio, no dia 6 de agosto, o Vasco terá à disposição Sebastião Ferreira, o Vasco terá à disposição Bruno Praxedes e o Vasco também terá à disposição Paulinho Paula. 3 novos jogadores aí no mínimo já estarão em condições para Ramon Dias mudar o sistema tático, técnico do elenco Cruz Maltino. Te anima esses 3 nomes, torcedor? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários, pois o Vasco, enfim, consegue fechar com um pacotão de reforços. Porém, nomes ainda chegarão. Adianto aqui a vocês, além de Sebastião Ferreira, além de Bruno Praxedes, além de Paulinho Paula, a expectativa é que outros 3 nomes também cheguem à colina histórica nessas próximas semanas, até o dia 3 de agosto, que é quando a janela de transferências é encerrada. A expectativa é que ainda siga um zagueiro, um meio-campo e um centroavante para ser o reserva ou o titular do paraguaio, que desembarcará no Rio de Janeiro nesses próximos dias. E com isso, o Vasco tenta avançar em tratativas. A gente vem informando a vocês sobre o atacante Michel Santos e a expectativa que o Vasco tem de avançar nas negociações nesses próximos dias. A proposta já está na mesa do Tadieres. O Vasco também, além disso, busca fechar com zagueiros, está de olho no mercado com oportunidades que aparecem à mesa do Cruz Maltino para avançar nas tratativas. Mas nesse momento o Vasco busca mesmo um camisa 10. Não à toa, ontem tivemos informação de que mais um nome recebeu proposta do Vasco da Gama nesses últimos dias. Eu falo aqui do argentino de 22 anos de idade, que nesse momento veste a camisa do Ferneyud, o Ezequiel Boyalde, um jogador que vestiu a camisa do Godoy Cruz inicialmente, se destacou no campeonato argentino e foi vendido para o clube holandês pelo valor de 10 milhões de reais. Aliás, 12 milhões de reais na época. Qual a informação que tivemos através da própria imprensa holandesa? Que pelo fato do Ezequiel Boyalde não ter tido uma boa temporada em 2022-2023, o jogador estaria no mercado e o próprio clube holandês estaria à disposição para negociar o atleta. Com isso, o Vasco, que procura um camisa 10 para o seu elenco, se interessou pela negociação, né? E colocou à mesa do clube holandês um valor aproximado de 3 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda algo em torno aí dos 15 milhões de reais. A expectativa é que nesses próximos dias, até hoje, até domingo, dia 23 de julho, o Vasco possa receber uma resposta, possa receber aí por parte do clube holandês o sim ou não com relação à proposta ofertada pelo Vasco da Gama. O Vasco colocou 3 milhões de euros na mesa do Feyenoord pela contratação do jogador. O atleta, que foi contratado na época por 2 milhões de euros, poderá já receber essa valorização caso as negociações com o Vasco da Gama venham a avançar. O Vasco, é claro, pagaria 3 milhões de euros e o jogador aí, o próprio clube holandês, teria uma valorização de 1 milhão em pouco tempo na Holanda. A expectativa, volto a repetir, é que essa resposta aconteça nas próximas horas. Porém, já te adianto, a informação que tivemos através da própria imprensa holandesa é que caso o Feyenoord não venha achar uma boa oferta com relação à questão financeira ofertada pelo Vasco da Gama, o clube holandês, o Feyenoord, também não está fechado completamente a questão de empréstimo. O clube holandês aceitaria sim a possibilidade de emprestar o jogador ao futebol brasileiro e tê-lo de volta na próxima temporada. Ele foi contratado muito jovem, é uma promessa do futebol argentino, um dos maiores jogadores aí das categorias de base do Godoy Cruz, e é depositado uma esperança muito grande em cima dele. Não foi bem na última temporada vestindo a camisa do Feyenoord, mas a expectativa é que nesses próximos anos ele possa amadurecer, evoluir
tecnicamente, fisicamente, e ter um desempenho melhor na Liga Holandesa. Então, mesmo caso as negociações não avancem com relação à questão financeira, o Vasco poderá tentar sim um empréstimo. Volto a repetir, Feyenoord não está completamente fechado com relação à questão de emprestá-lo por uma temporada e depois ter esse jovem jogador de volta. Essa é a informação que temos. O Vasco busca incessantemente no mercado um camisa 10. Além do Ezequiel Budialdi, a gente já vem falando com vocês sobre Jorge Carrascal, o nome que o Vasco colocou na mesa do CSKA Moscou da Rússia, 4,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Entre Vasco e o atleta já está tudo certo, porém o Vasco ainda aguarda uma resposta do clube russo para saber se vai conseguir fechar, concretizar as negociações ou terá que ir buscar um outro camisa 10 no mercado. Enquanto não recebe essa resposta, por parte do CSKA Moscou, o Vasco tenta buscar outras vertentes. Porém, já te adianto, o acerto entre Vasco e empresário foi algo tão grande que nesse momento está na Rússia o empresário do jogador para tentar, junto ao CSKA Moscou, buscar a liberação desse grande nome colombiano de 25 anos de idade, que é realmente o camisa 10 que o Vasco almeja no futebol europeu. Jorge Carrascal, não se surpreendam se nesse domingo, nos próximos dias, nas próximas horas, tivemos informações positivas com relação ao andamento das tratativas entre Vasco e o jovem jogador, que, volto a repetir, é o camisa 10 dos sonhos da diretoria vascaína. Bons nomes, torcedor, deixa clara a sua opinião aí nos comentários. O Vasco movimentando muito o mercado da bola, o Vasco movimentando muito aí o mercado do futebol internacional, buscando reforçar esse elenco e sair dessa péssima situação que se encontra hoje. Situação hoje que, já entrando inclusive no assunto sobre Campeonato Brasileiro, é bastante preocupante. Dê uma olhada aí na tabela. O Vasco hoje é o lanterna do Brasileirão, de fato o 20º colocado do Campeonato Brasileiro com apenas 9 pontos. Tem acima América Mineiro com 10, Coritiba com 11, Goiás com 12 e Bahia, o primeiro time fora da zona, com 14 pontos. Nessa rodada ainda entram em campo Coritiba e Goiás. O Vasco tem a possibilidade de, em caso de vitória, acabar essa rodada, essa 16ª rodada, na 17ª colocação. Ultrapassar a América Mineiro com 10, ultrapassar Coritiba, que já tem 11, e ultrapassar também o próprio Goiás com 12 pontos em 15 partidas. Então há essa expectativa, porém, torcedor, será um jogo grande, um jogo difícil, um jogo hoje contra um dos clubes mais preparados do futebol brasileiro, clube aí que está em frente de Copa do Brasil, está em frente de Copa Conmebol Libertadores. Ano a ano o Atlético Paranaense se torna um grande destaque. E o que temos a trazer a vocês aqui sobre a situação envolvendo esse jogo, esse clássico, essa grande partida que tem clima de decisão para o elenco cruzmaltino. Jogo que inclusive marca a estreia do técnico argentino Ramon Herrodias na beirada de campo. Ontem foi o último treino no CT Moacir Barbosa. E não sei se vocês perceberam, mas o CT do Vasco da Gama está de cara nova. Cara nova principalmente em volta do CT. Foram colocadas ali placas de publicidade, placas com a cara do Vasco da Gama, placas na cor preta, com os patrocinadores, com o escudo do Vasco da Gama, algo muito legal, que traz para o dia a dia do CT o próprio Vasco da Gama. Antes era um muro cinza, feio, e agora a gente já vê que com pequenos detalhes a cara já é outra, a cara já é nova. Foram colocadas muros ali, cercas de proteção para a bola não vazar. A expectativa é que nesses próximos dias venha também ser iniciada uma reforma no vestiário do CT Moacir Barbosa, do centro de treinamento. Tudo isso a pedido de um nome, a pedido do técnico Ramon Herrodias. Então, além de hoje o Vasco estar entrando em campo contra a equipe do Atlético Paranaense, com a expectativa de ter um novo comandante na beirada de campo, eu trago aqui a vocês. O Vasco hoje entra em campo contra o Atlético Paranaense com um fôlego novo, de ter à beirada de campo um líder, um comandante, alguém que está disposto a trazer coisas novas para o dia a dia, e já trouxe nesse pouco tempo que tem de Vasco. Além de reformas no CT, a expectativa é que mudanças venham a acontecer dentro desse elenco do Vasco da Gama. E já adianto aqui a vocês, torcedor. A expectativa para esse jogo de hoje é que 8 mudanças aconteçam no sistema de meio campo a ofensivo do nosso cruzmaltino. Ramon Herrodias, que fez o seu último treino ontem, mostrou mudanças no time titular. Mudanças bruscas, mudanças duras, mudanças sérias entre os 11 iniciais. Com relação ao sistema defensivo, muito semelhante ao que a gente já via normalmente. Léo Jardim no gol, Puma na direita, Lucas Piton na esquerda. A grande mudança pode acontecer na dupla de zaga. Capasso, suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Cruzeiro em São Januário na última rodada. Ao lado dele, Zé Vitor deve ser o titular.
ao lado do Miranda, né, que será o titular. Zé Vitor deve ganhar a titularidade. O Léo vem sentindo dores e ainda não está 100% confirmado para essa partida, ou seja, Léo ainda é dúvida. Eu acho que poderá ter essa nova dupla de zaga que jamais foi vista ainda nesse Campeonato Brasileiro. Duas crias das categorias de base, Zé Vitor e Miranda. E as grandes mudanças, as grandes modificações ficam para o setor do meio-campo. Gary Medel, Zé Gabriel e Jair, uma trinca de volante. Gary Medel estreando com a camisa do Vasco da Gama, Zé Gabriel à frente e Jair, o CIE. Nome com bastante qualidade com a bola no pé. E o que mais impressiona é a trinca ofensiva. Orellano, Gabriel Peck e Figueiredo. Orellano, sob o comando técnico argentino, ganhará oportunidade, ganhará confiança, ganhará moral para conseguir desenvolver o seu bom futebol e se adaptar no futebol brasileiro. Então ganha a vaga de titular. Gabriel Peck igualmente e Figueiredo, após tanto pedido por parte da torcida vascaína, ganha a vaga como centroavante do elenco Cruz Maltino. Um Vasco muito diferente. E só para abrir um parênteses aqui novamente sobre essa escalação, não sei se vocês repararam, mas o Miranda ganha a vaga entre os 11 iniciais. O Vasco contratou, através do Paulo Brax, Maicon. O Ramon Dias ficou espantado negativamente com o futebol do jogador. O atleta veio nessa janela de transferência e não consegue ganhar a vaga nem do Miranda, que é o jogador que o Vasco estava colocando para ser negociado nessa janela. Esse é o Maicon. O Maicon não é titular nem na vaga do Miranda. Jogador de 35 anos de idade, que veio largado do Santos para o Vasco da Gama a pedido do Paulo Brax. Errou feio. Errou tão mal que nem o treinador gosta desse atleta para o colocar na vaga de um jogador pouco utilizado, nem mesmo pelo técnico Maurício Barbieri e William Batista. Então é uma situação complicada, delicada que vê, né? Nós conseguimos detectar o quanto esse departamento de futebol errou nessa janela de transferência. Então, o Maicon não será titular, a expectativa é que o Vasco vai dessa maneira a campo, volto a repetir, Léo Jardim, Puma, Miranda, Zé Vitor, Lucas Piton, Medel, Zé Gabriel, Jair Orediano e Gabriel Peck. Um 4-3-3 normal e que a gente consegue ver com certa naturalidade no futebol. E para essa partida de hoje, duas mudanças, a gente vai trazer mais detalhes, é claro, no pré-jogo do Gigante na parte da tarde, porém duas mudanças importantes para esse jogo. Primeiro, arquibancada de São Januário pintada, está confirmado. O Vasco terá uma renovação nas suas arquibancadas e a expectativa para que esse jogo de hoje a pintura já venha ter sido refeita. O símbolo do Vasco ali nas arquibancadas, as palavras escritas Vasco, zero bala, novinha, com a pintura renovada, então muito legal aí também para trazer um novo ambiente no nosso caldeirão. E a outra informação importante é que o Vasco deve entrar em campo, aliás, o Vasco entrará em campo hoje com o seu novo primeiro uniforme, aquele uniforme preto lindo lançado, será estreado hoje contra a equipe do Furacão no Caldeirão de São Januário. Então jogo importante, jogo grande, é jogo que pode mudar a vida do Vasco no Campeonato Brasileiro, dar confiança, principalmente tratando de uma estreia do novo técnico. O Vasco vencendo hoje o Atlético Paranaense, que é um grande time, tendo um treinador na beirada de campo já será visto de uma outra maneira. Os times, né, os adversários, principalmente o Grêmio, que o Vasco enfrentará no próximo dia 6 aqui no Rio de Janeiro, vai enfrentar o Vasco da seguinte posição, da seguinte maneira: caramba, é o Vasco, a situação lá agora mudou. Agora os caras têm um técnico, agora os caras têm respeito, o fôlego é novo, então uma vitória hoje será mais do que essencial, será importantíssima, não para pontuar, mas também para que o respeito, a confiança volte para esse elenco do Vasco da Gama. A gente fica por aqui, rapaziada. Esse foi a Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingo de Vasco da Gama. Já estaremos de volta com Fala Gigante, é claro, com pós-jogo também, com muitas notícias e informações. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso canal e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.